Irmãos, abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Amém? Irmãos, aqui nós vemos o porquê Deus permitiu que o seu povo atravessasse o deserto. Nós sabemos da história de Moisés, que Deus libertou através deste homem a todo o povo que pertencia ao Senhor. E eles estavam naquela escravidão por 430 anos, debaixo de muita opressão de Faraó. E Deus então abriu o Mar Vermelho, e essa passagem o milagre foi tão maravilhoso que ele foi relatado na Bíblia inteira. É o milagre mais contado na Bíblia toda. E então eles atravessaram a pés enxutos e eles viram o milagre extraordinário. Cerca de 2 milhões de pessoas, segundo os estudiosos, atravessaram aquele mar. E quando chegaram do outro lado, Faraó com seus cavaleiros vieram atrás e Deus fez com que o mar fechasse e todos eles morreram. E eles talvez pensassem: opa, agora estamos na vida boa, porque agora estamos libertos daquela escravidão. Mas diante deles tinha um deserto. E eles, para chegar na terra prometida, eles tinham que passar pelo deserto, porque se eles fossem para os lados, haviam povos inimigos. E a Bíblia diz que Deus não podia eles irem para a esquerda, por exemplo, porque lá havia os filisteus, e eles não estavam preparados para a guerra. E eles então teriam que enfrentar aquele povo. E por causa disso, o melhor caminho foi o deserto. E Deus, quando nos coloca no deserto, Ele tem propósito, nunca é sem propósito. É o Senhor quem nos leva até aquele lugar para tratar conosco. E aqui disse que Deus levou o povo ao deserto para humilhá-los, para colocá-los à prova, para ver as intenções do coração deles, se eles iriam obedecer a Deus ou não. E Deus permitiu que eles passassem fome, mas Ele sustentou eles com o maná. E depois disso tudo, se não bastasse aquele milagre, aquele pão descendo do céu, Deus sustentou eles de todas as formas que você imaginar. Durante os 40 anos, nenhuma roupa se desgastou, ninguém ficou doente, tudo dava certo, porque à noite, quando era frio, Deus acendia uma coluna de fogo, e de manhã, o deserto, o calor é muito forte, mas Deus mandava uma sombra que ia sobre eles. E eles então ficavam maravilhados com aquilo tudo, mas eles não aprenderam a lição. E qual era a lição? Obedecer a Deus, ter o temor do Senhor. Pelo contrário, eles desobedeciam a Deus o tempo todo, colocavam Deus à prova, e o tempo todo se levantava contra a autoridade de Moisés, do seu irmão Arão. E Deus o tempo todo mostrando: olha, eu quero que vocês obedeçam, parem de ser um povo de dura cerviz. A cerviz é um ossinho que tem aqui, no pescoço atrás, e Deus estava querendo dizer: olha, vocês nunca se prostram, vocês não se ajoelham, vocês não se rendem à minha vontade, vocês são um povo de dura cerviz. Irmãos, quando Deus nos prova, nós confiamos em Deus, ou nós deixamos Deus fazer a obra, ou nós deixamos Deus nos amadurecer, ou então nós iremos nos revoltar, ficamos infelizes, nós começamos a querer desistir a qualquer coisa, assim como aconteceu com o povo de Israel. Então a forma como você reage às lutas na tua vida é mais importante do que a forma como você age, as atitudes que você toma. Você precisa aprender a reagir bem às provações que surgem no teu caminho, porque assim Deus vai poder te colocar coisas maiores. Deus deseja te levar para a terra prometida, e hoje a terra prometida não é um lugar físico para nós, mas é Jesus. Deus deseja que a cada dia Jesus viva em você,
transforme a tua vida e assim os planos do Senhor se cumpram. Amém? E aqui diz que Deus colocou eles no deserto porque Deus queria disciplinar os seus filhos. No versículo 5: saiba, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Irmãos, a gente tem aquela ideia de que disciplina é quando o pai disciplina o filho, quando quer castigar o filho por ele ter sido desobediente. Mas a disciplina não é somente isso. Disciplina é para que a gente se prepare para os desafios que vão vir lá na frente. Quando um pai chama a atenção do filho e disciplina ele, é porque quer que ele amadureça, que ele cresça, que ele esteja preparado para as responsabilidades que vão vir lá na frente. E também para que o filho tenha o respeito pelo pai, para que o filho entenda que o pai é autoridade sobre ele, a autoridade que Deus colocou aqui na terra. Então, quando Deus nos disciplina, Ele quer que a gente tenha o temor dEle. Ele não quer que a gente fique revoltado ou que a gente fique filhos mimados, mas Ele quer que a gente tenha o temor. Deus não é um ser humano qualquer, não é uma pessoa que você trata e destrata de qualquer jeito. Não, Deus é Deus. E se Deus permite a ferida, Ele mesmo cura. E aí você pensa, mas Deus não faz isso que as pessoas fazem, irmãos. Deus permite sim. Não está falando aqui que Deus permitiu eles passarem fome. Deus é Deus, irmãos. Deus pode qualquer coisa, Ele é quem manda. E a Bíblia ainda diz, quem é você para querer dar conselhos para o Criador? Então, nós precisamos ter o temor de Deus. E quanto mais a gente tem o temor no nosso coração, mais a gente pensa duas vezes antes de fazer uma burrada, antes de querer desistir, sair da presença dEle. Porque a gente sabe que Deus, Ele é um Deus poderoso. Deus é amor, mas também é justiça. Então, sem o temor de Deus, o que acontece? A gente sai da proteção de Deus. A gente sai debaixo da proteção do Senhor para a nossa vida. Porque aí chega um momento em que Deus não pode nos defender. Porque a gente, por livre e espontânea vontade, a gente decidiu sair debaixo da nuvem de proteção. E lá no Salmo 34, o versículo 7, preste atenção, diz assim, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Irmãos, aqui deixa muito claro que Deus protege aqueles que o temem, aqueles que têm o temor dEle. Você sabe por que o inimigo não destruiu sua vida completamente quando você estava talvez desviado, afastado do Senhor? Porque os anjos do Senhor estavam acampados ao teu redor. Você, apesar das suas fraquezas, suas falhas, você não perdeu o temor. Uma coisa é você pecar e pecar e pecar e você não se arrepende, você até zomba das coisas de Deus e você não simplesmente tem aquele remorso. Esse é um sinal talvez muito nítido de que você ainda não nasceu de novo. Porque o maior sinal do cristão é que quando ele peca, ele não peca em paz mais. Ele sofre, ele pode até não chorar mais, porque já se acostumou com aquilo, mas dentro dele, ele tinha uma grande vontade de não cair em tentação. Irmãos, é o temor do Senhor que nos livra das garras do inimigo. É o temor do Senhor que não deixa a gente ser castigado pelas trevas, mas Deus nos dá os livramentos, porque aqui diz que Deus livra aqueles que o temem. Amém? Então, como nós podemos nos render à vontade do Senhor? Como nós podemos crescer na provação? Simplesmente deixando que Deus seja Deus na nossa vida. E eu quero que você abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 7 ao versículo 10. Diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Amém? Então aqui ele está dizendo, olha, se nós nos submetemos aos nossos pais, quanto mais devemos nos submeter ao nosso Pai Celestial. Irmãos, nós devemos ter esse temor. Temor é um respeito, não é medo, viu, irmãos? É um respeito, é uma reverência pelas coisas de Deus. Eu fico triste quando eu vejo tantos cristãos brincando, zombando com as coisas de Deus, sem um pingo de temor.
Irmãos, uma coisa que a gente tem que ter é esse sentimento no nosso coração. Eu não posso brincar, levar o nome de Deus em vão. Eu não posso xingar, eu vou estar desagradando ao meu Deus. Eu não posso fazer tal coisa. É isso que vai te livrar das armadilhas do pecado, das coisas erradas. Mas nós devemos entender uma coisa: Deus, Ele nos ama e por causa disso, Ele está sempre nos provando. Nós estamos sendo provados o tempo todo, porque Deus quer, irmãos, que Ele quer ver a obediência nossa nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Quando alguém está olhando e quando a gente está sozinho. E quando a gente é fiel nas coisas pequenas, nas coisas talvez insignificantes, ali a Bíblia diz que quando somos fiéis, Ele nos dá uma coroa de vitória. Deus, Ele quer te aprovar. O diabo nos tenta para nos ver cair. Ele vai diretamente na nossa fraqueza, no nosso ponto fraco, porque Ele quer ver a gente passando vergonha, porque a Bíblia diz que o pecado gera vergonha. Ele quer que a gente perca o casamento, que a gente perca dinheiro, que a gente perca tudo na nossa vida. Mas quando Deus permite que a gente seja provado, é para nos dar vitória, para nos dar coisas maiores, para nos abençoar de uma maneira que a gente não imagina. Amém? Então, aqui está dizendo para a gente suportar as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Irmãos, eu sei que começar na caminhada com o Senhor é fácil. Todo mundo começa bem, começa firme com o Senhor, mas o difícil é você terminar a sua vida e você poder dizer como o apóstolo Paulo, quando ele disse: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Irmãos, o maior testemunho que nós possamos dar nesses dias, durante a nossa vida, é a gente completar a carreira, é ir até o final. Não é fácil, vai ter momentos que a gente vai ser tão provado que a gente vai pensar assim e desistir. E eu sei que infelizmente a maioria dos cristãos, eles não saem da igreja, eles até mesmo não saem da presença do Senhor, mas eles já não vivem mais todos os planos que Deus tinha para eles. E aí ficam o quê? Cristãos desanimados, porque se envolveram num relacionamento que sabe que não é de Deus, se envolve com pessoas, amizades, que aquilo atrapalha ela. A pessoa tem dons, tem talento, mas não exerce porque tem medo, tem vergonha. Então são poucos aqueles que vivem completamente, como nós dizemos, né, no centro da vontade de Deus. E por isso meu desejo é que você viva intensamente na presença do Senhor. Não siga o Senhor à distância, não fique em cima do muro, como o pastor disse, mas tome as atitudes certas. E por isso eu quero refletir com você sobre a vida de Elias. E Elias, ele foi um grande homem de Deus, tremendamente usado pelo Senhor, mas ele chegou num dia em que foi o dia mau, aquele dia em que parece que não tinha como mais acontecer mais nada na vida dele. Talvez você chegou aqui hoje e você tem passado por esses dias, aquele dia que você não tem sonho nenhum mais, você não acredita mais que pode acontecer algo de bom com você, você perdeu sua esperança. E Elias, ele passou por este momento, e eu quero que você vá lá comigo em 1 Reis. Nós vamos ver 3 atitudes que elas tentam nos paralisar na caminhada com Deus, e se você superar elas, se você não deixar que elas te dominem, você vai conseguir completar a carreira. Amém? Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Aqui, irmãos, nós vemos o seguinte: o inacreditável aconteceu. Um homem que havia acabado de matar sozinho 400 profetas de Baal. Esse homem era tremendamente usado por Deus, um homem que teve a coragem de enfrentar o rei Acabe, apontou para ele e falou: olha, não vai chover na terra por 3 anos e meio, porque vocês estão idolatrando, vocês estão presos na idolatria. Um homem que não tinha medo de nada, mas de repente, por causa de uma ameaça da esposa do rei Acabe, ele tremeu de medo. Irmãos, ter medo é normal, a gente tem medo o tempo todo, aliás, constantemente. Mas o problema é quando você deixa esse medo dominar a tua vida. Quando aquele medo domina o teu coração, você não consegue acreditar de forma alguma. Aquilo bloqueia o teu coração. Porque ou você tem medo ou você tem fé.
E aí, por causa desse medo, você vai tomando atitudes erradas uma após outra, e você vai se afastando de Deus, já não tem vontade mais de orar, você vai tomando decisões erradas. Então nós devemos tomar cuidado com o medo, porque o medo, eu tenho certeza que muitas vezes é o inimigo que coloca. É um espírito demoníaco que vem para roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Talvez você algum dia teve uma ideia, teve um sonho, e aí você contou para alguém, e aquela pessoa colocou medo no teu coração. E essa pessoa falou: vai dar errado. Quem garante que isso vai dar certo? Talvez você está esperando no Senhor, você quer encontrar uma pessoa de Deus, e alguém está com medo em você, e começa a falar: lá na igreja não tem ninguém, não existe mais homem que presta, não é assim? Então as pessoas, muitas vezes, elas são usadas pelo diabo para nos desanimar, e elas nem sabem que são, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra Satanás e seus demônios. Então o diabo, ele usa sim pessoas para colocar medo, porque ele sabe que o medo vai roubar a tua fé. Então, irmãos, vamos vigiar no medo, porque Elias teve medo e ele fugiu para salvar a sua vida. É lógico que a gente não pode julgar Elias, né, irmãos? Aquela mulher mandava matar e matava mesmo. Ele sabia que se ela o encontrasse, iria matá-lo. Mas o que eu quero dizer, não seja dominado pelo medo. E aqui no versículo 4 diz assim, e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Irmãos, a segunda atitude que nos faz querer parar com tudo é a gente pensar em desistir. É aquele gatilho na sua mente, começou a apertar, você já pensa: não, vou largar a mão disso, não está dando certo, parece que foi só ir para a igreja, só andar com Jesus, as coisas pioraram. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu já ouvi isso de muita gente. Eu mesmo já presenciei isso. Parece que quanto mais você quer firmar com Deus, mais as situações vêm para tentar nos derrubar. Mas é nessa hora que a gente tem que pensar: eu não vou desistir, eu não vou abrir mão de nada. E Elias, ele chegou a pensar na morte, mas ele não tomou essa decisão. Por que ele não fez isso? Porque ele tinha um temor a Deus. Ele sabia que Deus é o que dá a vida. E ele então, por esse temor, ele falou: então, Deus, então tira minha vida, porque eu já tive o bastante, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, ele estava completamente sem vontade de seguir em frente. Irmãos, isso faz parte da vida de todo cristão. Não é falta de fé, não é pecado. Você simplesmente não tem força mais. E quantas pessoas, elas dizem: pastor, eu não aguento mais, chega, eu tentei, eu esperei em Deus, eu achei que ia dar certo, eu sonhei com aquele casamento e deu errado. E a gente, por causa das circunstâncias, a gente encontra um motivo para querer desistir. Então a primeira coisa que você tem que saber, é normal você passar por isso, mas você também tem que saber que se você se entregar a esse sentimento, as coisas vão piorar. Porque você vai para onde? Você vai fazer o quê? Longe dos caminhos de Deus. Lá só tem destruição, só tem ilusão do pecado, só tem uma vida vazia. Então a melhor coisa que você pode fazer é se submeter ao seu Pai. É você ir para a presença de Deus em oração e rasgar o teu coração e falar: Deus, eu estou chateado com isso, com aquilo outro. Deus, eu não estou aguentando mais, eu não quero mais. E quanto mais você for sincero, Deus, ele vai poder agir na tua vida. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: o único problema que Deus não pode resolver é aquele que você tenta esconder. Se você tentar esconder isso de Deus, como se fosse possível, mas se você não colocar diante do Senhor, Ele não vai poder fazer nada. E não adianta você ficar com cara de coitadinho, porque Deus, Ele age por meio da fé. Ele não age pelas necessidades. Se fosse assim, todos seriam curados, todos seriam transformados, abençoados. Mas Ele age por fé. Então é hora de você recomeçar, é hora de você dar a volta por cima, sacode a poeira e volte a confiar no Senhor. Porque Deus, muitas vezes a gente culpa Ele e Ele não tem culpa de nada. É nós mesmos que muitas vezes não dependemos e tomamos atitudes precipitadas. Irmãos, a terceira atitude que paralisa a nossa vida é a gente começar a dar desculpas. Isso não leva a nada. Olha o que está escrito: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu:
Tem sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Irmãos, aqui ele estava querendo dizer: Deus, eu já fiz o que tinha que fazer, eu cumpri o meu papel, mas agora já deu. E quantos chegam nesse ponto, irmãos? Eles não querem mais batalhar. Eles acham que já estão satisfeitos com tudo que eles fizeram, mas Deus tinha algo maior para ele. E naquele momento, apesar de Deus ter perguntado: o que você está fazendo aí, Elias, nessa caverna? Deus quis mostrar para ele o poder dele. Elias, eu sou Deus que posso mudar essa situação. Então Deus mostrou para ele sinais na natureza. E ele então viu um vento muito forte. Depois ele viu um terremoto. Depois ele viu fogo. E ele não estava conseguindo encontrar Deus, porque aquilo, o exterior, estava revelando como estava o coração de Elias. Elias estava assim, perturbado na sua alma. Mas então Deus permitiu que viesse uma brisa suave. E ele então conseguiu identificar Deus no meio dessa brisa. Talvez ele olhou para a circunstância novamente e ele sentiu o desejo de inventar desculpas. No versículo 13, olha o que ele disse: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Irmãos, não adianta nos apoiarmos em desculpas. Se quisermos que Deus nos tire da caverna, se quisermos que Deus faça uma obra na nossa vida, a gente tem que se submeter a Ele, a gente tem que abrir o coração e voltar a confiar nele. Porque Deus falou para Elias depois aqui em seguida: Elias, não fala que você é o sozinho não, que você está sozinho, porque eu preservei outros 7.000 homens que também não se prostraram diante de Baal, e você vai lá se encontrar com eles. Você não está sozinho nessa caminhada. Às vezes a gente acha que a luta é só nossa, que não tem ninguém passando pela luta que a gente está passando. Irmãos, a Bíblia diz que existem muitos irmãos passando pelos mesmos sofrimentos que nós. E por isso não podemos desistir, não podemos ficar inventando desculpas e não podemos deixar que o medo domine o nosso coração. Amém? Eu não sei se você já passou pelo fundo do poço, que é como a gente chama, mas eu me lembro que quando eu estava morando em Belo Horizonte, eu tinha um relacionamento lá, estava namorando uma moça, eu tinha uma proposta para continuar lá na igreja, ajudando no ministério. Mas um dia, enquanto eu orava, eu decidi me submeter a Deus, porque faltava paz no meu coração. E a paz é um sinal de que talvez alguma coisa está errada e que é hora de você buscar Deus. Eu lembro que eu ia na casa dessa moça, era 40 minutos de viagem. E era uma viagem, né? 40 minutos da casa dela até a minha casa. E eu vinha orando, era o tempo que eu tinha para orar. E eu sempre naquela falta de paz, eu não sabia o que era. Até que uma noite eu não aguentei. E eu falei: Deus, o que queres de mim então, Deus? Então me fala, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a minha eu já tenho feito. Eu quero que o Senhor faça a tua então, ainda que seja para separar, para largar. E naquela mesma noite Deus falou, eu senti. Muitas vezes a gente fala assim: Deus falou comigo. E aí você talvez pense: mas Deus nunca falou comigo. Talvez Deus já falou sim, irmãos. E geralmente Ele fala por um impulso que vem muito forte no teu espírito. Às vezes uma ideia que vem muito forte, um pensamento, é algo que é acima de um pensamento comum. E veio algo muito forte assim na minha mente: volte para a cidade dos seus pais, porque a obra que eu tenho para você não está aqui, está lá. Irmãos, eu fiquei tão empolgado, porque eu pensei, realmente, eu acho que Deus sabe o que faz, né? Eu estou ganhando uma mixaria aqui, como é que eu vou casar desse jeito, ganhando R$600 por mês? Não sobrava nem R$50 direito. Como é que Deus é inteligente, né? Porque Ele falou para eu voltar. Se Ele falou para eu voltar, é porque eu vou trabalhar com meu pai, eu vou ganhar muito mais dinheiro. E aí eu vou vindo aqui, eu vou voltando para Belo Horizonte. Essa era a minha ideia, né? E a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não fique se apoiando no seu entendimento. Irmãos, falei com aquela moça e eu falei: olha, Deus sabe o que faz. Eu vou lá e eu volto, 15 dias. Mas dentro de mim eu já estava pensando: misericórdia, quanto que eu vou gastar de gasolina? Fora que era 6 horas de viagem, né? Porque a cidade dos meus pais, eles estavam morando em Franca.
Nossa, se tem um negócio que eu não gosto é de pegar a estrada assim e ficar várias horas. 1 hora no máximo. Aí eu já estava pensando, mas vamos lá, se Deus mandou, vamos fazer. Irmãos, quando eu cheguei em Franca, no dia seguinte essa moça não me liga. Eu fui ficando preocupado. À noite ela me liga. A conversa dela era o seguinte: vamos terminar. Esse negócio não vai dar certo. Já vi que esse negócio de namoro à distância não dá certo. Irmãos, eu fiquei sem chão naquele momento, porque eu já estava cansado de querer encontrar alguém. E eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Eu estava cansado de acreditar de novo e nunca dava certo. Ou era eu que deixava de gostar, ou era outra pessoa. Hoje eu vejo que não era para dar. Irmãos, fiquei uns 4, 5, 6 meses ali no fundo do poço emocional. Não queria ler a Bíblia, não queria orar direito. Foi um tempo em que minha irmã estava se converteu de verdade. E ela ficava pegando o meu pé. E ela falava: uai, cadê aquele Juninho que todo mundo fala, que gosta de fazer vigília, orar? Eu falava: Vê, eu chamei ela de Vê. É o seguinte, hoje eu estou caído, hoje eu estou no fundo do poço, mas um dia Deus vai me levantar. Um dia Deus vai mudar a minha sorte. E é tão importante, irmãos, profetizarmos contra as circunstâncias. É tão importante no momento da luta, da dor, você dizer palavras de bênção e não palavras de maldição. E então eu profetizava o tempo todo: eu vou sair dessa. Mas hoje eu não consigo, eu não tinha força, não tinha vontade. Irmãos, até que um dia 2 amigos meus, o Ruiter, né, e o Renato, me ligaram, falaram: Juninho, você vai vir pra cá, para de ficar aí, cara. E eu tava com a mania de das 6 horas da noite ir lá pro meu quarto, ficava lá com a luz apagada, naquela depressão toda, sabe? Eu achava que não existia esse negócio, né, de sofrer por relacionamento, mas, irmãos, eu vivi aquilo. E aí, eles me chamaram, e era o acampamento de carnaval. Só que eu estava tão machucado que eu pensei: não quero saber de nem pensar em ter alguém, encontrar alguém. Eu estou fechado aqui meu coração. Mas eu entreguei na mão de Deus. E é interessante, né? Quando a gente se desliga de verdade e entrega nas mãos do Senhor, as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais rápida. E foi ali que eu conheci a Thaís. Eu vi uma menina mais nova, eu não queria menina mais nova. Do jeitinho que eu queria, não aconteceu nada, mas foi muito melhor. E aí, conheci essa moça, Thaís. Irmãos, a partir dali, já era minha esposa. Eu não sabia, mas já era. E talvez você está aqui pensando: mas minha vida é só sofrimento, nunca vai acontecer. Irmão, se Deus quiser, Ele restaura relacionamento, restaura casamento. Se Deus quiser, Ele muda esse sentimento teu. Ele tira essa amargura, essa frustração. Deus é poderoso, irmãos, mas nós precisamos abrir o nosso coração para Ele. Então, o meu convite para você é esse: vamos fazer uma oração agora. Vamos pedir para Deus colocar sonhos. A pessoa que não sonha, ela está morrendo aos poucos. Nós precisamos voltar a sonhar, irmãos, a ter expectativa de algo que Deus possa fazer. Pare de depender de você mesmo e dependa do Senhor. Entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus. Nós vamos completar, eu com a Thaís, vamos completar 10 anos de casados. E eu posso dizer para vocês uma coisa: vale a pena deixar que Deus faça do jeito dele. Porque quando era do meu jeito, não durava um mês. Começava, em 2 semanas acabava. Na hora que eu fiz do jeito de Deus, aí deu certo. E a Thaís sempre falava isso: vamos fazer do jeito certo que vai dar certo. Me deixou de molho 4 meses, sem dar um beijo. Fiquei na seca. Mas, irmãos, valeu a pena. Vale a pena andar com Deus. Vamos entregar nas mãos dele. Amém? Vamos nos colocar em pé. O bom é que eu poupei gasolina, né? Não precisou gastar. A vida com Deus, com Jesus, é econômica, irmãos. Você para de gastar com bebida, com farra, com boate. Você começa, né, a prosperar. Glória a Deus. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Pai, eu sinto, Pai, que existe muitos aqui, Pai, no fundo do poço emocional. Deus, tudo que eles queriam era ter o afago de alguém, o cuidado de alguém, o carinho, atenção, respeito. Até hoje talvez não conseguiram, Pai. Mas eu creio num Deus que ressuscita sonhos. Eu creio num Deus, Pai, que tira aquele sonho que estava na gaveta, escondido, e o Senhor traz à tona. Tu és um Deus que realiza os desejos do coração do homem.
Pai, eu te peço, Senhor, sonda os nossos corações nessa noite. Leva-nos à terra prometida. Leva-nos em direção às tuas promessas, porque não queremos mais viver desobedientes. Não queremos mais, Senhor, viver afastados. Não queremos mais viver somente de migalhas. Queremos, Pai, sentar à mesa contigo. Tu és o nosso Pai, o Senhor nos disciplina, o Senhor faz a ferida, mas o Senhor mesmo cura. As tuas mãos curam. E assim como o Senhor curou o meu coração, Pai, limpou, Pai, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, eu te peço, faça isso nesta noite, Pai. Tira esse coração ferido, Pai, esse coração machucado. Faça essa pessoa, Pai, voltar a sonhar novamente. Ela não pode continuar dessa maneira, sorrindo para todo mundo, mas por dentro está chorando. Pai, que nós possamos viver uma vida transparente, que a gente consiga abrir diante de Ti, Pai, o nosso coração, porque o Senhor é um Deus que faz o milagre. Ainda que os homens não acreditem, ainda que tudo já esteja morto, o Senhor pode ressuscitar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor restaure relacionamentos nessa noite. Pai, que o Senhor faça o impossível acontecer, Senhor, e que comece a partir de nós, porque nós estamos dispostos, Pai, a Te obedecer, a seguir o Espírito Santo e não seguir a nossa carne. Estamos dispostos a ouvir o conselho de homens e mulheres de Deus e não mais os conselhos dos ímpios, ainda que sejam da nossa família, Pai. Nós queremos ouvir aqueles que ouvem a Ti, aqueles que estão vivendo os planos do Senhor. Pai, coloca pessoas de Deus no nosso caminho, Pai. Como é difícil caminhar sozinho neste mundo, Pai. A solidão castiga, Pai. Mas quando estamos caminhando com alguém ao nosso lado, fica mais fácil. Não deixa a gente se isolar como Elias, que se afastou do seu servo, foi para a caverna. Não deixa a gente se esconder nessa caverna, Pai. Nos tira dela. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço. Faz, Senhor, na vida deles, assim como o Senhor já tem feito na minha e na vida de tantos outros aqui. Pai, eu creio que o Senhor não tem favoritismo, o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor atende o clamor daquele que crê, daquele que tem o temor do Senhor, daquele que se arrepende, porque um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Aleluia. Pai, ouve o nosso clamor nesta noite, e eu creio que a partir de hoje vai começar uma nova etapa, uma nova caminhada contigo, de fé, de obediência à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém?